Hoje no Cartório Contemporâneo, veremos uma palestra do 8º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Conversamos com a doutora Flávia Pereira Rio. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com a doutora Flávia Rio. Qual a importância da mediação e da conciliação como método alternativo de resolução de conflitos? Como a implementação da mediação e conciliação nos cartórios pode contribuir para uma mudança de pensamento e ampliação da prestação desses serviços no Brasil? Bom, eu sou uma entusiasta da mediação e da conciliação. Eu estudo esse tema desde um projeto de lei que acabou sendo arquivado, não foi levado à frente, que era do final da década de 90. Por quê? Porque a mediação e a conciliação já são usadas há décadas. Na verdade, se a gente fosse reportar mesmo os primórdios da mediação, que é o que? A solução de conflitos pelo diálogo, pela conversa entre as próprias partes, com auxílio de um terceiro imparcial, isso vai ser uma prática milenar. Então, nós temos, por exemplo, culturas como a asiática, que prima muito por essa solução pelo diálogo culturalmente, é algo muito arraigado. Então, os próprios asiáticos, os japoneses costumam brincar que, na verdade, eles têm mais flores de cerejeira do que processos judiciais no país. E aí eles falam isso por quê? Batendo no peito, né? Se vangloriando disso com muita razão. Porque eles têm como eixo de solução de conflito o paradigma do diálogo. Nós temos também, por outras razões, se a gente for, não vou me alongar aqui, mas por um pragmatismo e por uma análise econômica também da solução de litígios, os países que a gente chama de Common Law, como Estados Unidos, Inglaterra, que eles são muito pragmáticos, né? Então, eles também valorizam há muitos anos a mediação e a conciliação. Por quê? Porque permite que os próprios litigantes eles tenham mais segurança sobre o desfecho daquela solução. Eles não entregam, né, para um juiz sem saber qual vai ser o desfecho, então o risco é muito menor, é muito mais rápido e, principalmente, o custo é muito mais baixo. Porque nos Estados Unidos o custo de um processo judicial é elevado e na Inglaterra até hoje é um problema muito severo. Então, por outras razões, esses países também, né, razão diferente da Ásia, esses países também têm muito arraigado no seu sistema de justiça o paradigma do diálogo e muito bem sucedido. E a gente quando começaram os relatórios do Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, né, em meados, o CNJ vindo na emenda constitucional 45 de 2004, então, subsequentemente, com esses dados estatísticos do Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário começou a ficar muito desconfortável com a notícia de um acervo ainda represado muito grande. Então, o próprio Poder Judiciário começou a se juntar conosco da academia, das faculdades, pesquisadores, a defender que essas soluções que já são aplicadas em vários países do mundo por razões diferentes fosse trazida para cá, para a gente romper com essa lógica nossa judicializante de tudo levar ao Poder Judiciário e aguardar a imposição de uma sentença. Então, esse movimento foi paulatinamente ganhando corpo no próprio Poder Judiciário. Aí que eu acho que foi a grande reviravolta. E a grande reviravolta que a gente precisa ter agora, que está sendo dita até aqui no nosso evento de hoje, é que a próxima fronteira da mediação e da conciliação hoje nós temos um modelo de mediação e conciliação que é encampado pelo Poder Judiciário brasileiro, muito centralizado nele ainda. Eu costumo dizer que é intramuros, ou seja, a mediação e conciliação prestada pelos sejusques, por mediadores judiciais. Então, dentro dos muros do Poder Judiciário. A nova fronteira é a desjudicialização da mediação e da conciliação, que é o quê? Os cartórios extrajudiciais, que têm fundamento constitucional, né? Tem, inclusive, previsão na lei da mediação, 13.140, no artigo 42,
para prestar a mediação e a conciliação, são um ambiente, inclusive, muito mais propício e adequado ao diálogo. Por quê? Porque quando o nosso cliente, o nosso usuário, o jurisdicionado, ele pensa assim, eu vou ao fórum, ele já pensa o quê? Naquele filme americano do embate, né? De um levantar a voz, outro bate na mesa, diz que é verdade, diz que é mentira, ou testemunha, e aí você tem uma acariação. Então, ele associa a beligerância a um acirramento de ânimos. E quando o nosso próprio usuário, ele pensa, eu vou ao cartório, ele já pensa, eu vou ao cartório resolver isso. E vou sair do cartório com o meu documento, carimbado e assinado. Essa é a associação imediata do brasileiro médio, entende? Então, a gente precisa aproveitar esse digamos assim, inconsciente coletivo para o bem da mediação e do diálogo. Então, para quê? Para a gente desencastelar a mediação do Poder Judiciário, levar para o extrajudicial sabendo que o usuário já associa o cartório ao diálogo, a resolver problemas com rapidez, com celeridade, e sabendo que ali no cartório não tem aquela figura, digamos, de poder, né? Que é a figura do magistrado, do juiz togado. Ele sabe que ali ele foi para se casar, ele foi para registrar um filho, né? Então, ele foi para lavrar uma escritura. Então, ele já faz uma associação de um lugar a que ele está habituado aí em outros momentos da vida. E agora ele passa, então, um lugar que ele já confia, já conhece, já sabe o caminho, vai também para amigavelmente conversar e tentar resolver os seus problemas. Então, eu acho que é intuitivo e eu acho que a gente tem que explorar mais esse ambiente do cartório para mediação e conciliação. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação dos cartórios na prestação de serviços à população? O primeiro ponto, eu acredito que seja, eu até já escrevi artigos sobre isso. O que eu percebo é que a função extrajudicial, os cartórios extrajudiciais, por conta da edição de vários atos normativos, de várias leis nos últimos anos, o legislador, ele demonstrou cabalmente, reiteradamente, que ele confia nos cartórios extrajudiciais. Então, foi uma escolha do legislador, né? No âmbito da sua esfera de poder, das escolhas que são dadas a ele. O que nós precisamos nesse momento histórico, na minha opinião, é que o próprio poder judiciário, que é, pela própria Constituição, o órgão competente para fiscalizar e para coordenar as serventias extrajudiciais, que nós dialoguemos mais proximamente, de modo que tenha o que eu costumo chamar de triplo C, que é cooperação, colaboração e coordenação na prestação dos serviços de justiça no país. Então, houve uma modernização do trabalho das cartórios extrajudiciais por conta de alterações legislativas, mas, paralelamente a isso, nós precisamos, como consequência, de uma mudança também na forma com que os cartórios interagem com o Poder Judiciário. Então, a fiscalização hoje, ao contrário da de antigamente, que eu costumava dizer que era uma fiscalização retrospectiva e sancionatória, ou seja, era um Poder Judiciário que via o que o cartório tinha feito e impunha a sanção pelo erro, entende? Esse é o modelo antigo. Hoje, com a confiança que o legislador depositou nos cartórios e com a envergadura das funções que a gente desempenha atualmente, e, mais uma vez, chamando a atenção para o artigo 42 da Lei 13.140, em que o legislador optou pela mediação no cartório extrajudicial, a gente precisa muito mais de uma fiscalização que seja prospectiva e colaborativa, ou seja, olhando para o futuro. Então, o Poder Judiciário, em diálogo permanente com os cartórios, olhar para o futuro, dialogar e colaborar, porque nós temos visões complementares. Então, eles, enquanto um poder externo, que nos fiscaliza e que também vai fazer uma agenda conjunta, e nós que estamos ali no balcão, contrato com o usuário. Juntos, nós vamos conseguir, sim, identificar quais são os pontos que merecem ainda aprimoramento. Acho que, como já foi dito aqui, por exemplo, nós temos uma facilitação dos cursos de capacitação, nós temos, talvez, no âmbito racional, por parte de todas as corregedorias, a implementação de requisitos e cadastros únicos, que sejam, mais uma vez, desburocratizados, de fácil adesão.
Nós precisamos também pensar na gratuidade, na remuneração, porque a mediação é um serviço técnico que exige, eu diria que um grau de complexidade por parte do profissional que presta tão ou maior do que no que a gente chama de uma solução adjudicada, em que você impõe uma sentença. Por quê? Porque na mediação é a única forma de solução de conflito que você não soluciona só o conflito pontualmente considerado. A gente tenta, por trás daquele conflito, preservar uma relação pretérita. Então, é uma relação entre vizinhos, uma relação entre membros da mesma família, membros de uma mesma empresa, sociedades familiares. Então, você, para além do conflito, você vislumbra como um valor em si a ser preservado a relação jurídica, a boa convivência entre aqueles litigantes, restabelecer aquela relação pretérita. E isso é muito complexo. Então, a gente precisa de profissionais capacitados que se atualizem. E isso, lógico, precisa ter uma remuneração à altura. Então, eu acho que a via é exatamente uma agenda e um pensar conjunto entre o Poder Judiciário e os cartórios extrajudiciais do Brasil todo. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação dos cartórios na prestação de serviços à população? Eu acho que a gente está numa virada histórica. E eu falo isso por quê? Porque eu estou há 18 anos em cartório extrajudicial e eu vi na pele a transformação das atividades extrajudiciais por iniciativa do legislador. Então, num primeiro momento, as primeiras iniciativas legislativas, eu as recebi com um certo susto, digamos assim, porque fugia do convencional do que eu estava habituada e do que tradicionalmente, secularmente, era atividade de um cartório. E eu comecei a ver que o legislador começou a confiar atos muito mais complexos para nós. E no início, então, eu recebi com um certo grau de estranheza. A partir do momento em que todo ano era editada uma nova lei, no mesmo sentido, eu tive que parar e pensar, opa, deixa eu ver o que está acontecendo, porque deixou de ser uma iniciativa individual e se tornou um movimento. Não é verdade? Ganhou corpo. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu não posso, como profissional do direito, como delegatária, simplesmente ser surpreendida. Eu preciso entender o fenômeno no qual eu estou imersa. E eu comecei a parar para pensar. E o que eu vi foi, nós temos, no Estado Democrático de Direito, uma opção do legislador muito clara, que é uma opção com um selo constitucional e democrático, no sentido de dar o maior aproveitamento possível ao disposto no 236 da Constituição, que é, hoje, 2023, nós termos ao lado do Poder Judiciário uma outra porta, que é a porta dos cartórios extrajudiciais, como uma opção para o usuário. Veja, como isso é enriquecedor, como isso é emancipatório, como isso significa um amadurecimento da democracia no nosso país. Você mantém a porta do Poder Judiciário, que não só, eu costumo brincar, está aberta, mas ela está congestionada, porque a gente tem uma hiperjudicialização e uma lotação, mas você abre mais uma porta e o legislador marca isso muito firme. E cada vez mais, e cada vez ele alarga mais a porta. Então eu vejo uma sinalização que o que para mim no início era acidental, era contingencial, eu vejo como um fenômeno consistente, de que o legislador confia nos cartórios. E por que eu acho que a gente chegou a esse ponto? Eu acho que a gente chegou a esse ponto porque a gente escolheu bons frutos. Veja, o legislador ele não acordou de manhã e fez um código de desjudicialização. Vou desjudicializar, 30 procedimentos, eu vou tornar facultativa aí do Poder Judiciário. Não, ele foi a conta-gotas e ele continua ainda a conta-gotas. Por que será, eu me perguntei? Porque as experiências anteriores pretéritas foram bem-sucedidas, entende? Então, a gente vai, de certa forma, ganhando a confiança da população brasileira e isso acaba refletindo no parlamento. Então, eu vejo hoje um fenômeno sem volta, mas por quê? Porque é um fenômeno que vem sendo construído aos poucos. É um fenômeno que vem crescendo e se sedimentando. Então, por isso que eu não vejo um retrocesso. A única questão que eu vejo, como profissional do direito, como professora de direito também, e pesquisadora, é que no direito nós temos também um peso muito grande os fatores culturais. Então, para muitos operadores do direito, inclusive nossos colegas magistrados, promotores, advogados, formados ainda no século XX, com uma lógica judicializante,
é uma virada de chave muito significativa. Então, às vezes, realmente precisa de um tempo para que haja uma familiarização com essa nova realidade e um conhecimento de como é o processo no extrajudicial. Mas como que eles vão conseguir conhecer? Indo, batendo na nossa porta, vendo que os cartórios são feitos de pessoas, de profissionais do direito. Muitos deles, de nós, somos colegas de faculdade, de juízes, promotores e advogados. São os rumos da vida que nos levaram para portas diferentes do sistema de justiça. Nós todos estamos aqui com um escopo, uma finalidade única, que é o quê? Prestar o serviço de justiça à população brasileira. Então, acho que nós temos atuações complementares e essa digamos assim, esse aprimoramento da desjudicialização, ele vai se dar a partir do momento que a gente começar a ter uma virada também cultural, de todos os atores do sistema de justiça quererem conhecer o extrajudicial, baterem a porta do extrajudicial e juntos, todos juntos, nós cada vez mais termos boas ideias de como aperfeiçoar essa porta que ganha cada vez mais corpo, que ganha cada vez mais largura. E do lado de cada balcão, o que eu posso dizer é que nós temos profissionais que estão realmente empenhados em prestar o melhor serviço possível para a nossa população e dando as mãos para o Poder Judiciário, para a Advocacia, Ministério Público e todos os nossos colegas de profissão. Acho que esse é o grande mote da desjudicialização. A gente está aqui para somar, né, e contribuir para esse objetivo comum. A segunda mesa do 13º Fórum de Integração Jurídica, Temas Atuais do Direito Notarial e Registral, promovido pela ENOR, foi sobre o papel dos atores da regularização fundiária para o desenvolvimento do país, com os doutores Ari Álvares Pires, presidente da Noreg Minas Gerais, Moema Locatelli Beluso, presidente da Noreg Pará, e Daniela Madeira, juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ. Muito honrado pelo convite de estar aqui presidindo esse painel, intermediando esses colegas aqui tão conceituados e com conhecimento profundo desse tema de regularização fundiária, né, que, na realidade, é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais e sociais que visam regularizar os assentamentos e titular seus ocupantes. Eu só vou dar um exemplozinho aqui, lá da minha comarca, no interior de Minas, ainda sob a égide da Lei 11.977 de 2009, que regulamentava Minha Casa Minha Vida, já existia a possibilidade da gente fazer a legitimação de posse. E eu, assim, procurei o prefeito e, de certa forma, o convenci a trabalhar essa possibilidade da gente legitimar posses. E ainda existia necessidade de que, transcorridos 5 anos em razão do uso capião constitucional, o usuário, o beneficiário dessa posse, fizesse o requerimento no cartório de registro de imóveis. Mas alguns prefeitos são reticentes em razão dessa regularização, porque, ao regularizar, a pessoa passa a ter que pagar o IPTU. E muitos desses possíveis novos contribuintes são muito mais eleitores e não estão preocupados em estar pagando, não querem ficar inadimplentes com o município. Então, é um trabalho de convencimento mesmo de que essa regularização é muito importante para a pessoa. Esse título não só dá uma legitimidade para esse cidadão, porque ele passa a ser um proprietário, bem como essa propriedade gera para ele a possibilidade de recursos financeiros nas instituições de crédito a um custo muito mais barato do que simplesmente o custo que você pega na garantia pessoal, né, no seu próprio nome ou com um aval. Então, você tendo uma propriedade, você tendo uma segurança de que aquela instituição financeira vai receber esse crédito, ela pode emprestar de uma maneira muito mais barata, muito mais ágil, mais célere, esses créditos. E lá naquela época, eu já realizei mais ou menos umas 200 legitimações de posse e que automaticamente, depois da lei
13465 de 13465 de 2017, automaticamente já transformou essas legitimações de posse em propriedade. E, posteriormente a isso, estou terminando essa semana, inclusive o prefeito me ligou, porque nós vamos estar comemorando 100 anos da fundação da cidade, e entre os eventos dessa comemoração serão entregues 300 títulos de regularização fundiária. E o que eu gostaria de passar para vocês é que de 2017 até 2023, nós já fizemos, em Minas Gerais, mais de 111 mil títulos de regularização fundiária. E nós temos, até mesmo no nosso Código de Normas, a obrigação de informar a nossa Central de Registro de Imóveis essas regularizações. Então, o conhecimento que eu tenho seria Minas Gerais e São Paulo, os dois estados que têm cadastrado todas as regularizações que foram feitas. E eu acho fundamental agora o apoio do CNJ de efetivamente motivar e fomentar essas regularizações, porque não há nada que dê mais dignidade à pessoa do que um título de propriedade. A alegria que essas pessoas que eu vi nesses dois eventos, dos quais eu fui um dos atores da regularização, é muito importante. As pessoas, a humildade dele receber um título de propriedade. E é bom ressaltar que isso tudo é feito de graça, gente. Não existe ônus para o beneficiário desses títulos. E nós, registradores de imóveis, também o fazemos, mas não é só pelo benefício e pelo lado social. É porque, no futuro, pode acontecer desse registro transformar num inventário, numa partilha, vai haver uma transação, né? Esse imóvel vai ser dado como garantia numa instituição financeira. Então, até para o registrador de imóveis, ele tem que pensar que, no primeiro momento, ele é gratuito, mas, no futuro, você vai começar a ter o benefício dessa base, digamos assim, desses imóveis regulares que entraram realmente no plano econômico daquela cidade, daquele município, daquele estado, né? Nós temos estados onde essa falta de regularização equivale a mais de 60% de todos os imóveis daquele estado. Não é? Se no sul e no sudeste a gente tem um nível menor de imóveis irregulares, no norte, no nordeste, é uma situação usual. 80% dos imóveis do Nordeste são irregulares. Então, é fundamental esse trabalho que o CNJ está propiciando e, de certa forma, nós, em Minas Gerais, já o fazemos desde lá de trás, desde 2009, com as legitimações de posse, e de 2017 para cá, com a regularização fundiária. Eu vou passar a palavra para a doutora Daniela Madeira, professora, juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ, para que ela possa fazer as considerações a respeito da regularização fundiária. Voltamos já com mais do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Estamos de volta com o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Queria agradecer primeiramente o convite do Dr. Bacelar, da doutora Fernanda, sempre muito gentis conosco aqui da Corregedoria, desde que o ministro Salomão tomou posse. Queria cumprimentar a doutora Moema, em nome da doutora Moema, a todos os integrantes aqui da mesa, e a doutora Ana Cristina, em nome dela também eu cumprimento a todos e a todos que estão aqui presentes. Nosso papel aqui é falar o papel dos atores da regularização fundiária para o desenvolvimento do país, né? E aqui eu não posso deixar... Aqui eu queria lembrar a morte do indigenista Bruno e do jornalista britânico Dom Phillips. O que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a proteção do meio ambiente.
e eles foram mortos. Eles foram mortos em junho do ano passado, exatamente no mês onde nós comemoramos o direito, a proteção ao meio ambiente, né? Que nós comemoramos o direito a questão ambiental. E eles foram mortos como? Eles foram mortos lá em Vale de Javari. O indigenista Bruno, ele estava percorrendo aquela região, ele era um apaixonado pelos povos originários, e ele estava percorrendo aquela região para que as populações locais denunciassem os crimes ambientais. E aí os crimes ambientais, tanto o garimpo ilegal quanto o desmatamento e a grilagem de terra. Junto com ele estava lá o jornalista britânico Dom Phillips. Dom Phillips estava junto com ele para poder registrar tudo o que estava acontecendo e colocar tudo para ser publicado num livro. E aí, quando eu falo em desmatamento, e quando eu falo em garimpo ilegal, eu falo dessas fotos. Essas fotos foram tiradas de um processo judicial em um dos estados da Amazônia Legal, onde a devastação pelo garimpo ilegal ele é enorme, e não só em áreas públicas, também em áreas griladas, né, onde há grilagem de terra. Aí vocês devem estar me perguntando, o que tem tudo a ver, o que tem a ver crime ambiental, o que tem a ver proteção ambiental com regularização fundiária? Um dos objetivos do provimento que foi editado pelo ministro Luiz Felipe Salomão foi o combate à ocupação clandestina. E o combate, quando a gente fala em combate à ocupação clandestina, a gente fala em proteção do meio ambiente. Dentro do provimento, o provimento ele é voltado para a Amazônia Legal. E por que só a Amazônia Legal, que são 9 estados que compõem a Amazônia Legal? Porque, no primeiro momento, o foco foi, sim, tentar verificar, dentro da Amazônia Legal, algo que possa ser feito para proteger o meio ambiente. E a gente pode ter uma noção que a Amazônia Legal, os estados que compõem a Amazônia Legal, ele tem um território brasileiro de 58% do território brasileiro. Não parece, né, geograficamente, a gente olhando, mas 58%. Então, o foco do provimento 144 foi a regularização fundiária, tanto rural, como eu falei, no início, no combate à grilagem de terra, e a regularização fundiária urbana. E aí, urbana vem dentro da voz que o nosso apresentador aqui falou, no sentido que é um direito à moradia, né? Hoje em dia, nós temos 5 milhões, de acordo com o IBGE, 5 milhões de pessoas, elas vivem ainda hoje dentro de uma situação, ou de uma comunidade, ou de favela, ou de locais que não há uma regularização desse terreno. E por que é importante essa regularização urbana? Porque a regularização urbana, dentro dela, ela traz todo um contexto que com ela é possível alcançar. É o direito da dignidade, né? Com a dignidade de um acesso a serviços básicos que antes eles não tinham. Então, basicamente, o provimento 144 do ministro Luiz Felipe Salomão é voltado para as corregedorias, para a regularização fundiária, pelos estados que compõem a Amazônia Legal. Dentro do provimento 144, eu vou soltar, só que pela brevidade que eu tenho do tempo, de 10 minutos, 2 pontos que eu acho fundamentais dentro do provimento. Primeiro, é o estabelecimento de uma governança fundiária. E o segundo é um diálogo permanente, uma manutenção do diálogo permanente, tanto entre a administração e a sociedade. A gente tem que ter em mente que a legislação ela coloca o Poder Executivo como um protagonista desse processo de regularização fundiária. Aí vocês devem estar perguntando por que o Poder Judiciário, qual a importância do Poder Judiciário nesse papel? A importância do Poder Judiciário nesse papel é que, como o ministro Barroso falou, a Corregedoria ela é fiscalizadora dos cartórios, né, dos delegatários do serviço público. E aqui a gente tem os registros de imóveis, né, que são os que estão nos ajudando aqui nessa regularização e na semana que eu vou falar mais para frente. Por que a governança fundiária? Nós sabemos que vários títulos, hoje em dia, foram emitidos pelos estados, pela União, e, às vezes, eles nem têm a noção desses títulos. Embora a lavratura da escritura pública e o seu registro no cartório de registro de imóvel, ela constitua a única forma de adquirir juridicamente essa propriedade, tais atos nem sempre são efetuados. Eu digo isso porque
Nessa região da Amazônia, muitas das vezes, a pessoa acha que, com título, ela é proprietária dessa terra. E, na verdade, o que vai dar segurança jurídica para ela, o que vai dar realmente o título de propriedade, é esse título registrado. Então, o provimento ele tem um foco, principalmente nos cartórios, que essa emissão de títulos feitos pelo Executivo sejam todos registrados. Porque, na maioria das vezes, esses títulos não são registrados e a pessoa vai transferindo esse título de uma pessoa para outra, aí vai em contratos e não consegue registrar, e quando chega lá na ponta que tenta registrar, realmente tem tanta confusão no meio do caminho que a pessoa não consegue registrar o seu título e não consegue ter essa propriedade. Então, um dos focos é essa governança fundiária, e dentro do provimento foi estabelecido isso, que é o fortalecimento dessa governança fundiária, responsável da terra, visando sempre a superação de conflitos fundiários, a promoção da justiça, o acesso à terra, a proteção ambiental, publicidade, a segurança jurídica e, principalmente, o enfrentamento da grilagem das terras públicas. Os atores dessa regularização. Nós temos o governo, que é o que coordena a entrega desses títulos, não só o governo, através também dos institutos de terra, né? Cada instituto de terra em cada local também a emissão desses títulos. Os cartórios de registro, para mim, são os fundamentais dentro desse processo, que, através dele, há o registro do imóvel garantindo a segurança jurídica. Há atores também, como advogados, engenheiros, agrimensores, ou seja, é um rol amplo de pessoas que atuam dentro dessa regularização fundiária, e daí a importância da corregedoria. Porque se a corregedoria ela consegue fazer o papel dela desde o início, que esses títulos começam a ser verificados para serem emitidos, fica muito mais fácil na hora de você registrar. E os beneficiários dessa regularização, né? Os beneficiários dessa regularização, ao receberem esses títulos de propriedade, eles se tornam, na verdade, agentes de mudança na sua própria comunidade, né? Então, é algo que a gente tem que fazer e que a corregedoria ela está pegando para si esse papel. Não digo esse protagonismo, porque não é um protagonismo, mas sim essa cooperação para juntar todos os entes que estão envolvidos nesse processo de regularização fundiária, que a pessoa consiga ter realmente a sua terra, a sua propriedade registrada. E aí, qual é o papel da corregedoria nesse sentido? O CNJ, ao editar esse provimento, ele determinou, deu umas diretrizes para que cada corregedoria, junto com seus estados, articule com os 3 níveis de federação, que cada corregedoria, junto aos seus estados, faça um diálogo permanente com os órgãos e entidades, tenha uma postura ativa nesse processo de regularização fundiária junto aos registradores de imóveis, que são tão importantes para que isso aconteça. Então, essa postura ativa ela é fundamental para que a gente tenha esse registro, esse título registrado. Dentre esses 4 estratégicas voltadas para a corregedoria, eu vou destacar uma que todas as corregedorias, a maioria das corregedorias já implementaram nos estados que compõem a Amazônia Legal, que é a previsão de núcleos e coordenadorias dentro da corregedoria ou fora, mas dentro do tribunal, que faça essa coordenadoria da regularização fundiária. Pode ser composta por servidores, por juízes. O importante é que tenha o debate dessa questão. E aí foi muito bonito de ver, depois do provimento 144, que o ministro Salomão ele lançou o provimento em abril, logo depois a repercussão do programa nos estados que compõem a Amazônia Legal, eles foram imensos. Todos os estados, sem exceção, todos os estados que compõem a Amazônia Legal, eles desenvolveram projetos, criaram núcleos, começaram a fazer interlocução com o governo do estado, com os institutos de terra, com o INCRA, com os superintendentes do INCRA de cada região, ou seja, começou a se fazer uma onda de cooperação em volta desse problema. E qual é o impacto desse provimento, né? O impacto desse provimento, basicamente, eu colocaria ali, é o ordenamento territorial. A gente consegue, depois que todos os títulos sejam registrados, evitar a sobreposição, né? Porque hoje em dia você tem várias sobreposições de títulos, são vários títulos emitidos em relação a determinada terra.
Você garante também uma segurança jurídica, o estímulo ao investimento, né, que através do registro você consegue garantias, você consegue créditos, maior arrecadação de impostos, inclusão social, porque essas pessoas começam a ter realmente... a partir do momento que você dá uma responsabilidade, você dá a propriedade do título, você também dá a responsabilidade para essa pessoa trabalhar dentro dessa terra. Então, tanto na rural quanto na urbana, a pessoa consegue fazer como sendo pertencida àquela região. E, por último, e que foi o primeiro a ser pensado na hora da edição do provimento, é a preservação ambiental. E daqui, dentro do provimento 144, foi editado esse programa permanente de regularização fundiária, né, que é um programa permanente, ele terá todos os anos, só que a gente foi delimitado uma semana, a Semana Solo Seguro, denominada Semana Solo Seguro, onde, na última semana de agosto, e aqui todos estão convidados a comparecer, na última semana de agosto, terão eventos em todos os estados que compõem a Amazônia Legal. Cada estado vai fazer uma programação científica, chamando todos registradores, todos os envolvidos, todos os atores envolvidos nessa regularização fundiária, principalmente a academia, porque daí a gente quer tirar um material científico para que seja objeto de estudo. Essas programações elas já estão no site do CNJ, então, se tiverem interesse ali, já tem a programação de cada estado, do que vai ser feito durante essa semana. Um segundo ponto dessa semana, que nós fizemos questão de focar, foi a entrega de títulos. Serão feita a entrega de títulos registrados em cartórios, e aqui eu gostaria de agradecer a participação de todos os registradores da Amazônia Legal, que se empenharam para que essa semana ocorra, porque vários títulos foram enviados para os cartórios e eles tiveram tempo hábil para poder fazer esse registro e serem entregues durante essa Semana Nacional de Regularização Fundiária, Semana Solo Seguro. E, por último, será a entrega do prêmio, que a gente vai divulgar o prêmio durante a Semana Solo Seguro. Nós vamos divulgar aí prêmio de práticas que foram inovadoras em relação à regularização fundiária, que possam ser, isso que é o fundamental, que foi objeto do provimento, que elas possam ser replicadas, né? Então, o objetivo é que a gente pegue práticas inovadoras em relação à regularização fundiária e que elas possam ser replicadas, e elas vão ser divulgadas nessa semana da regularização fundiária Solo Seguro. E, para terminar, e para não passar aqui muito meu tempo, eu gostaria de falar essas palavras do padre Antônio Vieira, que ele fala: para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Então, aqui é um pouquinho, uma sementinha que a gente faz em cada ato da corregedoria, para que se perpetue durante as próximas gestões. Obrigada. Queria, primeiramente, cumprimentar a todos e agradecer, em especial, ao Dr. Rogério Barcelar e a Fernanda pelo convite que me foi feito. É um prazer estar aqui em Brasília, dividindo a mesa com essas pessoas que, curiosamente, são minhas amigas, né? O desembargador Caetano é meu conterrâneo, ambos somos de Mariana, onde eu sou registradora de imóveis, e nos encontramos lá, de vez em quando, na Primas, né, desembargador, que a gente chama a primeira cidade de Minas Gerais. Eu trabalho com regularização fundiária já há bastante tempo, né? O CORE, que é a instituição que eu presido e que já foi anteriormente presidida pelo Fernando, quando da criação da nossa diretoria de regularização fundiária, tem um trabalho institucional bastante forte na viabilização da regularização fundiária. Mas eu quero falar hoje aqui mais sobre o problema sistêmico que é a irregularidade fundiária, né? E por que todos devemos trazer a regularização fundiária como uma bandeira, não apenas dos registros de imóveis, mas de toda a sociedade brasileira. E eu fiquei extremamente feliz hoje, doutora Daniela, ao ver o ministro Barroso, né, nesse púlpito, falando, reconhecendo a importância da regularização fundiária. Para vocês terem uma ideia, nós não temos um número preciso sobre a irregularidade fundiária, né? Esse número ele é incerto.
Existe um estudo de 2001 do Ministério das Cidades que estimava em 50%. Mas a gente percebe que esse grau de irregularidade fundiária varia muito à medida que se anda pelo país. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Ari é titular de um cartório numa das regiões mais ricas de Minas Gerais, ali próximo do Triângulo Coromandel, é a cidade do Ari. O Ari tem 28 mil habitantes na cidade dele e ele tem 35 mil matrículas no cartório do Ari. Eu estou em Mariana, que é uma área industrial, onde, infelizmente, a gente tem muita ocupação irregular urbana. Eu tenho 60 mil habitantes na minha comarca e eu tenho 20 mil matrículas e 12 mil transcrições, cerca de metade delas ativas. A minha colega Helena Jacéia, de Russas, que é onde meu pai foi criado, no interior do Ceará, tem uma comarca de 80 mil habitantes e a Helena Jacéia tem 4 mil matrículas. O colega Marcelo Brandão, de uma cidade de um nome curiosíssimo, chamado Varra e Saia, e ele me contou até por que o nome Varra e Saia, porque era uma cidade que tinha muita hospedaria. Tinha uma hospedaria e tinha muita gente passando, e a pessoa pedia para dormir na casa de uma senhora, ela falava assim, pode dormir, desde que varra e saia. O Marcelo tem 15 mil habitantes, a cidade dele, e ele tem 400 matrículas urbanas. A cidade de Catugi, a primeira do Brasil a ser totalmente regularizada, o Case lá de Minas Gerais, 6 mil habitantes, tinha 30 matrículas urbanas. Então, só desses números que eu estou mencionando aqui, vocês veem que a irregularidade fundiária tem muitas caras, né? Tem muitas caras e muitas realidades diferentes. Não estamos falando necessariamente de favelas. Estamos falando de mais de 100 condomínios de alto luxo irregulares na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, onde houve o rompimento da barragem da Vale. Condomínio de alto luxo. Região metropolitana de Belo Horizonte tem mais de 200 condomínios de alto luxo irregulares. A irregularidade fundiária, ela é um sintoma e um resultado da pobreza. Ela provoca a pobreza e ela condena à pobreza todo o tempo todo, todas as pessoas. Tem um economista peruano chamado Hernando de Soto, que tem um trabalho voltado especificamente para estudar o impacto da irregularidade da propriedade no subdesenvolvimento econômico. E ele se utiliza de um termo, até aqui não diretamente mencionado pelo ministro Barroso, mas ao qual ele se faz referência a partir do raciocínio, que é o capital morto. O que é o capital morto? O capital morto é o imóvel que não corresponde ao direito de propriedade. É o imóvel sem o conteúdo econômico da propriedade. É um ativo financeiro que não circula por dentro do mercado. Não circula por dentro do mercado formal de crédito. Eu sempre pergunto nas minhas palestras, como é que pobre compra casa? Pobre normalmente compra casa muito raramente, a partir de financiamento imobiliário. Pobre mesmo, não tem acesso ao financiamento imobiliário. Aqui nessa sala, provavelmente, a maioria das pessoas adquiriu o seu imóvel a partir de um financiamento imobiliário, conseguiu um crédito no banco, dando o próprio imóvel em garantia. O pobre não tem essa opção. Ele está totalmente à margem desse mercado. E aí, ele compra a casa como? Ele compra um lote, normalmente em algum lugar que alguém invadiu anteriormente, né? E ele autoconstrói a sua casa, chamando os amigos para bater a laje no final de semana, né? Dividindo ali a caixa de cerveja, não é isso? É assim que pobre compra casa, né? Mas o pobre poderia comprar a sua casa financiada. A minha funcionária da minha casa teria condições de pagar um financiamento imobiliário se houvesse em Mariana uma casa regularizada que ela pudesse comprar. Mas não tem. Porque o que é regular em Mariana é só aquilo que é da classe média alta. E esse modelo se repete por todo o país. A irregularidade fundiária, portanto, ela representa esse capital morto em relação à propriedade, né? E gera um empobrecimento daquela sociedade, um empobrecimento daquela população.
E vejam vocês que não estamos falando exclusivamente de impactos econômicos. Tem alguns impactos que são mais evidentes, né? Os ambientais, por exemplo, né? Quando você tem essas tragédias aí, Morro do Bumba e tal, aquilo ali é tudo ocupação irregular, né? Os impactos urbanísticos, ocupação de APP, ocupação de áreas verdes, né? Falta de acesso a serviço público, água tratada, esgoto. Isso daí é bem evidente, né? O brasileiro conhece bem essa realidade. Alguns impactos são menos evidentes, como esse do empobrecimento provocado, né, pela falta do ativo financeiro que representa a própria propriedade. E aí, algumas pessoas se dedicaram a fazer alguns estudos de casos concretos sobre os impactos da regularização fundiária. E o primeiro deles que eu vou citar foi feito por duas professoras da UFRJ, Valéria Pero e Maria Isabel, agora eu não vou me recordar o nome, perdão. Elas estudaram a regularização fundiária da Quinta do Caju, no Rio de Janeiro, né? E dividiram aquela comunidade em 2 grupos de trabalho. O grupo de tratamento, que seria o objeto de regularização fundiária, e o grupo, esqueci agora o nome técnico disso, mas o outro grupo que não seria objeto da regularização fundiária. E aí, elas mediram, né, a renda per capita dos moradores das famílias daquelas casas que foram objeto da regularização antes delas serem regularizadas. E voltaram a essa comunidade 8 anos depois e mediram novamente os 2 grupos, né? A renda familiar daqueles 2 grupos, e elas apuraram que a renda familiar do grupo que teve a titulação dos seus imóveis subiu 30% a mais em 8 anos do que a renda familiar daquele grupo que não tinha sido objeto da regularização fundiária. Posteriormente, um outro economista fez um estudo, Maurício Serpa, sobre uma outra comunidade em Osasco, na verdade, 2 comunidades em Osasco. Uma seria objeto de regularização e a outra, vizinha, não seria objeto da regularização. E esse estudo tem um resultado muito interessante. Ele faz o procedimento de regularização em um daqueles bairros, e ele, 1 ano depois, mede vários indicadores sociais. Ele mede antes de fazer e ele mede depois de fazer os mesmos indicadores sociais. E ele observou uma coisa bastante curiosa. Dentre, por exemplo, o aumento da renda per capita e outros indicadores mais óbvios, ele observou que as crianças do bairro regularizado pararam de trabalhar. A hora de trabalho diminuiu das crianças, do trabalho infantil. E aí ele fica sem entender aquilo, né? 2 coisas que ele observa. Diminuiu o trabalho infantil, aumentou a renda familiar, aumentou o tempo de trabalho dos adultos, e as pessoas passaram a comprar mais produtos de consumo duráveis. E aí ele fica, né, quando eu estava lendo, eu fiquei intrigada. Falei, gente, mas como assim, né? Regularização fundiária impacta trabalho infantil, né? Quando os imóveis eram irregulares, os pais não podiam sair de casa para trabalhar, porque eles tinham que ficar em casa cuidando dos imóveis, para evitar uma desocupação, para evitar uma invasão de terceiro. Quando se regulariza, o pai sai de casa para trabalhar e aumentam as horas de trabalho dos adultos, e os filhos podem ficar em casa, porque aí sim a casa é um ambiente seguro para que eles permaneçam. E aí diminui o horário de trabalho, a carga de trabalho infantil. E por que as pessoas passaram a comprar mais máquina de lavar? É um resultado do estudo dele. Por quê? Os adultos saindo de casa para trabalhar não tinham mais tempo de fazer os trabalhos domésticos, precisavam, de alguma forma, automatizar aquele trabalho. Então, eu ilustrei aqui rapidamente para vocês, né, alguns impactos diretos, né, e rapidamente perceptíveis da regularização fundiária. Quando a gente fala de regularização fundiária, a gente está falando, literalmente, gente, de mudar o mundo, de mudar a vida das pessoas, de melhorar a vida daquelas pessoas que são mais frágeis e que mais precisam. E, para encerrar minha fala, a doutora Daniela mencionou anteriormente aqui o papel, né, dos atores envolvidos na regularização fundiária e indicou ali os registradores de imóveis.
Eu defendo uma coisa, um princípio, que eu nunca vi escrito em lugar nenhum, mas eu defendo. Bom, além do princípio da coragem, que eu já defendo naturalmente, eu defendo também o princípio da função social do registro de imóveis. O registrador precisa ter consciência de que a atividade, o exercício da atividade dele impacta diretamente a comunidade na qual ele está inserido. Isso é um fato da vida. Se você é um registrador que arruma encrenca para tudo, dá nota devolutiva para tudo, e você está numa circunscrição onde tem outros registros de imóveis, você pode saber que o mercado imobiliário vai atrás daquela circunscrição onde o registrador não embola a sua vida. Da mesma maneira, se você é um registrador que trabalha pela regularização fundiária, não apenas dentro do seu cartório, mas principalmente fora dele, os titulares de registros de imóveis, os titulares de notas, são provavelmente, nos pequenos municípios, doutora Daniela, o profissional do direito mais qualificado. E, nessa condição, eles têm a obrigação de atender a sua função social e trabalhar pela regularização fundiária. Porque o registro de imóveis é também um fator de mudança da sociedade para melhor. Muito obrigada. A CNR deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. 2023 foi um ano de muitas mudanças e reconstrução, novos desafios e conquistas. Em 2024, como sempre, confie nos cartórios para estarem ao seu lado em todos os momentos. Boas festas! Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!